Muito bom dia. Não estou cumprimentando o estudo que está lá na casa. Hoje, nesse santo dia do sábado, a bem conosco, quando bem começa mais uma vez nossa programação de hoje. E estou convidando o estudo a Shinta e a abre nos hinário na hino 501, Mansão sobre o Monte, quando começa a louvor a nós Deus. Sempre a brilhar, animaizinhos, sem sustos ou temores, entre crianças, a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Amém. Amém. Que muito em breve não pode estar lá na céu com nós Cristo, na mansão que tinha preparado para nós. Então continuamos nos momentos de louvor cantando o hino 159 de nosso hinário adventista. Chuvas e bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas e bênçãos dos céus. Sim, chuvas e bênçãos, chuvas e
Mais uma vez, bom dia, meus amados em Cristo, e feliz sábado a todos. Que paz de Deus por estar na nós e entre nós. Hoje, mais uma vez, nos vem estudar um pouco a palavra de Deus. Nos vem hoje um pouco sobre a presença de Elias e a apostasia da igreja. Mas antes de mais, nos está fitando nós hoje e nos está falando com nós Deus. Oremos. Nós Deus e nosso Pai querido, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade que nos dá de estudar a palavra do Senhor. Que Espírito do Senhor pode fazer sentir entre nós, no nome de Jesus. Amém. Verso que nos abre com eles no último livro do Antigo Testamento, último capítulo e últimos versículos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. Mas antes de prosseguir com a mensagem dessa manhã, eu também ouvi um salmo de louvor a nosso grande Deus. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará descansar. E para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem as trevas me tragam medo e morte, e ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, por que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado estão. Se eu seguir o meu pastor com sincera devoção, e habitarei pra sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, por que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, por que então temer?
Assim como nosso irmão acaba de apresentar, Senhor Deus é nosso pastor e nada que está faltando. Pode imaginar aquela seguinte cena, salmista Davi está batendo no peito junto com os outros seus companheiros, está falando, Senhor é meu pastor e nada que está faltando. Essa mesma confiança nós devemos ter agora, nesse presente momento que cada um de nós está atravessa. Assim como anuncia há bocado, a Bíblia está afirma que antes que bem grande e terrível dia do Senhor, o Senhor te envia o profeta Elias. Mas aí está fazendo uma pergunta. Quando que acontece o grande e terrível dia do Senhor? Alguns estudiosos comumente chamam o livro de Joel como Apocalipse do Antigo Testamento. No capítulo 12 do livro de Joel está escrito bem claro, grande e terrível é o dia do Senhor, quem o suportará? Tocai a trombeta em Sião, dai o alerta no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está chegando e já está perto, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão. E no versículo mais abaixo, por exemplo, no versículo 6, ele está falando, todos os rostos ficam pálidos diante dele. A terra treme, o céu estremece, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. E se não abrir nossa Bíblia com cuidado no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 25 a 27, Jesus Cristo narra o seguinte, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes da terra e do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então, meus amigos e irmãos, a Bíblia te apresenta grande e terrível dia do Senhor como a segunda vinda de Jesus. Então, não pode chegar à conclusão que antes da vinda de Jesus, Elias está bem. Agora a pergunta, será que tem uma reencarnação de Elias? Quem é esse Elias de fato que é apresentado no livro de Malaquias capítulo 4? Não pode perceber com cuidado que Elias era um profeta de Tisbe, em Gileade. Ele viveu cerca de 4 séculos antes do profeta Malaquias e cerca de 800 anos antes de Jesus Cristo. Esse profeta, tudo que os outros profetas bíblicos estão reconhecendo como profeta enviado para o povo de Israel no momento de apostasia moral e religiosa. E se não abrir, por exemplo, nossa Bíblia, no livro de 1 de Reis, capítulo 16, versículo 31 a 33, não te percebe que Acabe, que era rei de Israel, acaba para, infelizmente, unir num relacionamento que era ilícito perante o olho de Deus. E unir com Jezabel, que era filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Jezabel era de que bem com adoração a Baal dentro do povo de Israel. E assim sendo, a Bíblia te apresenta qual foi a consequência trágica da desunião entre o rei de Israel e as mulheres pagãs. Na 2 Reis, capítulo 23, versículo 4 e 5, por exemplo, e na 2 Reis, capítulo 17, versículo 16 e 17, está escrito o seguinte: desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, sim, fizeram um poste ídolo e adoraram a todo o exército do céu e serviram a Baal. Também queimaram seus filhos a Baal e deram-se a adivinhações e criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira do Senhor. Então a Bíblia está apresentando que essa apostasia, essa união ilícita entre o rei de Israel e a rainha pagã, trazer para o povo de Israel transgressão de mandamentos de Deus, despreza a lei de Deus, seguir, adora outros deuses. E a missão de Elias, bem particular, nesse contexto, era trazer a Israel de sua apostasia, era trazer Israel para Deus e para os seus mandamentos. Meus amigos e meus irmãos, Deus acabou de ser separado dos seus mandamentos. A Bíblia te mostra, na 1 João, capítulo 5, versículo 3, o seguinte: a vontade de Deus, o amor de Deus, é que a nós guarda seus mandamentos. Ora, seus mandamentos é cair pesado, é cair penoso. Então, se você separa Deus de sua vontade, é a mesma coisa de separa de Deus, repudia Deus e pôr Deus de lado.
Meus amigos e irmãos, Deus capaz de ser separado sem vontade. E leis de Deus te expressa, te exprime vontade de Deus. E como consequência dessa apostasia, a Bíblia então está mostrando qual que foi cena a seguir. Na 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, esse profeta que bem de Tisbe, de Gileade, ele aproxima perante o rei e fala as seguintes palavras: ouve rei, que se falava, perante a palavra que se falava com autoridade, durante 3 anos e meio, que tem chuva sobre a terra, que tem orvalho. E os imaginam comigo, meus amigos e irmãos, se que tem chuva, que tem comida, que tem vida. E você percebe? Essa condição natural está retratada a condição espiritual de Israel. A Bíblia está falando no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11 e versículo 12. Haverá fome sobre a terra, fome não de pão e sede não de água, mas fome e sede de escutar, de ouvir a palavra de Deus. Até moços virgens te desmaia de sede. Pessoas te correm de um mar a outro mar, de oriente a ocidente, à procura de palavra, mas a Bíblia te afirma categoricamente: não encontrarão. E a pergunta para reflexão, a boa que está na boa casa, está assistindo nesse momento, gostaria de perguntar: será que há alguma seca na boa vida? Será que há uma mornidão na boa vida, uma indiferença na boa vida? Onde é que está Deus na boa vida? Onde é que está aquele fogo? Onde é que está aquela paixão? Quando no início eu aceitava Cristo, e para boa que ainda que aceita Jesus na boa vida como Senhor e Salvador pessoal, o que é que se impediu? Meus amigos e irmãos, o que está decorreba na meio de Israel era uma apostasia sem precedente. É da costa mandamentos de Deus. E Deus está amando os perturbadores. Deus está amando até que as pessoas que tracostam esses mandamentos. E 3 anos e meio depois, Deus envia Elias. Mas outra vez, com mensagem de esperança. Quando Elias chega, logo a primeira, rei acusado, fala assim: é bom que é perturbador de Israel? Elias fala: não. Isso se encontra no 1 Reis, capítulo 18, versículo 17. Elias fala de forma clara: quem que é perturbador de Israel é bom e tudo casa, porque nos deixa mandamento de Deus e nos sigue a Baal. Meus amigos e irmãos, tudo vez que não abandona mandamentos de Deus, tudo vez que não deixa estatutos, leis, ordenanças de Deus, isso pode ter certeza, a nós é perturbadores de casas de Deus. Mas mesmo assim, sendo perturbadores, a mensagem é de esperança, a mensagem é de confiança. Deus criou outra vez que nos chega a ser braço, outra vez que nos experimenta a salvação. E então começa a imaginar aquela cena. Então Elias aproxima perante eles e fala: não sempre fazemos um desafio. Mas nos imagina a seguinte cena: 3 anos e meio Elias já tinha desafiado Baal, seus Deus, que segundo crê, esta acreditava que Baal que te regava seu chão. Elias falou: então chuva que te rega nos chão. Adoradores de Baal e até povo de Israel, eles deviam pensar um pouco: 1 ano, chuva que está bem. E 850 profetas, cada muda uma palavra de um profeta, eles podiam pensar, eles podiam refletir um pouquinho, eles podiam chegar à conclusão que Deus de Israel era Deus verdadeiro. Mas não, seu coração está obstinado, seu coração estava duro em cima pedra. E eles que voltam para Deus, eles deixam 3 anos e meio, 3 anos de sofrimento e de penúria. E quando Elias chega, então Elias faz a seguinte proposta, que se encontra na 1 Reis, capítulo 18, versículo 21 a versículo 24. A Bíblia narra a seguinte história, fala que Elias aproxima, ele faz a seguinte pergunta: ó povo, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se é Baal, seguiu à vontade. Mas a Bíblia fala que o povo nada lhe respondeu. Pode confirmar na Bíblia, amigo e irmão, 1 Reis, capítulo 18, versículo 21 a 24. O povo nada lhe respondeu. Se tem coisa que Deus está aborrece, se tem coisa que Deus está detesta, em meio à apostasia, em meio à imoralidade, à crise, é a indiferença. Meus amigos e irmãos, povo nada lhe respondeu. Então Elias faz a seguinte proposta: ali no Monte Carmelo, não sabe onde é quem é Deus verdadeiro. Deus verdadeiro também responde através de fogo. Interessante. Eles tinham necessidade de água, mas Deus enviasse fogo. É coisa de se pensar. Eles precisavam de água, mas antes de água, antes de chuva, Deus envia fogo. Meus amigos e irmãos, Deus que envia chuva de Espírito Santo sobre seu povo. Mas antes que chuva bem,
Deus quer que me cubo, não coloca sobre altar como um sacrifício vivo, para que fogo descer do céu, consumindo por completo. Então, a Bíblia te apresenta que os 850 profetas de Baal pegam esses novilhos, eles preparam esses novilhos, e Elias fala, Deus que responde através de fogo, Ele é Deus verdadeiro. Mas, no entanto, eles grita, eles clama, eles ratalha, eles pupa, eles salta, eles é tudo espécie de movimentação demoníaca. Mas, no entanto, nenhuma resposta que houve. Então, o povo e multidões que estavam ao redor observam as cenas, está cansado de movimentos demoníacos. Agora eles criam movimento de Elias. E a Bíblia te afirma, na 1 de Reis, capítulo 18, versículo 30, a Bíblia te fala as seguintes palavras. Então, Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Vocês percebem, meus amigos e irmãos? A Bíblia te afirma que Elias restaura o altar do Senhor. É interessante que a Bíblia te afirma que foi no devido tempo que está fazendo oferta de sacrifício para o Senhor, de oferta de sacrifício de manjares. Era no período da tarde. Foi exatamente naquele período ali que Elias aproxima e faz esse sacrifício. Elias quer imprimir na sua mente sobre verdadeira adoração. Adoração que está consistir através da graça. Meus amigos e irmãos, Elias queria imprimir na mente de seus irmãos israelitas que só através da graça a nós é salvo. Elias queria levantar outra vez a graça de Cristo. Elias queria mostrar a ele que salvação é através de obras, mas através de graça em Cristo Jesus. Elias, através de cima João Batista, apontava para Jesus, o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. E quando Elias junta aquelas 12 pedras, Elias está mostrar a eles, através de um vislumbre sobre a unidade de Israel. Em outras palavras, Elias então mostrava a unidade, a restauração da lei e do evangelho. Meus amigos e irmãos, o povo de Israel sabe numa apostasia sem precedente. Eles da costa a mandamento de Deus, eles rejeita salvação para a graça, e agora Deus envia Elias como aquele que bem restaura todas as coisas. E Jesus fala, antes que bem grande e terrível dia do Senhor, Elias também outra vez. Se abrir comigo, por exemplo, no livro de Mateus, capítulo 17. Se abrir comigo no livro de Mateus, capítulo 17, te encontra o seguinte. Então, Jesus respondeu, de fato, Elias virá. Você percebe? Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiserem. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Agora, versículo 13. Então os discípulos entenderam que ele falara a respeito de João Batista. Você percebe? Se não abrir com cuidado no livro de Lucas, meus amigos e irmãos, não está percebendo que o que anjo Gabriel fala a respeito de João Batista. No livro de Lucas, logo no capítulo 1, versículo 13 a versículo 17, está escrito o seguinte: mas o anjo lhes disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Escutem, não temas, a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. João era a resposta de oração. A Bíblia te afirma que João vem no espírito e virtude de Elias, e quando João vem, muitos se alegram nesse nascimento, porque será grande diante do Senhor. A Bíblia te afirma que João Batista era grande diante do Senhor, não diante dos homens. É que está preocupado com honras e grandezas mundanas. João era grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde seu nascimento. Ele converterá. Agora você percebe que anjo Gabriel te aplica a palavra de Malaquias a João Batista.
e ele converterá. Você percebe a palavra? O coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. A Bíblia está afirma que antes que venha grande e terrível dia do Senhor, João também, Elias também, e João Batista, bem no espírito e virtude de Elias, para preparar um povo para encontrar com a primeira vinda de Jesus. João Batista nunca reivindica que ele é uma reencarnação de Elias. Não. Um dia chega na Elias e pergunta a João Batista: sabe quem é? Bem Elias? Ele responde: não. Bem algum profeta? Não. Bem Jesus? Não. Se encontra na São João capítulo 1, versículo 21. João Batista então mostra sua missão, que se encontra na João capítulo 1, versículo 23. Disse João: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E na Marcos capítulo 1, versículo 12 a 4, como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a sua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A Bíblia continua, fala que João então prega o batismo de arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos e crede no Evangelho. Mais uma vez, não percebe, cena te repite e a mensagem que Elias prega te repite. Meus amigos, a Bíblia está afirmando, quando que anjo chega na Zacarias e Isabel, fala assim: a oração foi ouvida. Escutem, meus amigos. Ellen White está afirmando as seguintes palavras, que se encontram em Eventos Finais, página 188. Escutem: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a maior e mais urgente de todas as necessidades. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Só não tem espírito e virtude de Elias se não ora, assim como Isabel e Zacarias. Meus amigos, de não hoje a primeiro Elias, que ele vem no contexto de apostasia, no contexto que o povo abandona Deus verdadeiro. De não hoje a segundo Elias, que ele vem no contexto de apostasia. Agora, vamos fazer as seguintes perguntas: será que é necessário mais um Elias? No contexto do nosso mundo. No livro Profeta e Reis, página 88, está escrito o seguinte: o espírito predominante em nosso tempo é de infidelidade e apostasia. No livro Profetas e Reis, página 88, o mundo hoje tem seus Acabes e seus Jezabéis. O presente século é tão verdadeiramente um século de idolatria como aquele em que Elias viveu. Pode não haver um altar externamente visível, pode não haver nenhuma imagem sobre que os olhos repousem. Contudo, milhares estão seguindo após deuses deste mundo. Milhares atrás de riqueza, de fama, de prazeres, de agradáveis fábulas que permitem ao homem seguir as inclinações do coração não regenerado. Multidões têm uma errônea concepção de Deus e de seus atributos. Estão servindo um falso Deus tão verdadeiramente como estavam os adoradores de Baal. Muito, mesmo entre os que declaram cristão, estão aliados com influências que são inalteravelmente opostos a Deus e sua verdade. Assim, são levados a se afastarem do divino e exaltarem o humano. Meus amigos, se não lê ainda mais nos livros sagrados, a Bíblia está apresentando que o mundo, nos últimos dias, está estando uma apostasia sem precedentes também. Para além de inspiração que não percebe através do irmão White, não percebe o que é que se encontra, por exemplo, na 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores, a doutrinas de demônios.
A Bíblia ainda fala, por exemplo, no livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5, a apostasia, decadência religiosa semelhante às dos tempos passados. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. Homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mas amigos dos prazeres. De que amigo? De Deus. Você percebe que a Bíblia mais uma vez profetiza apostasia, e se tem apostasia é porque tem Elias. Por isso, meus amigos e irmãos, a Bíblia apresenta o último Elias, o terceiro Elias. Agora é com uma pessoa, agora é um povo. Esse povo é caracterizado como remanescente fiel. Apocalipse capítulo 12, versículo 17, a Bíblia afirma: irou o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra o remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. E 19:10 de Apocalipse fala que testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. O remanescente fiel tem duas características: guardam os mandamentos de Deus, sim, os mandamentos que se relataram em Êxodo 20, versículo 3 a 17. Abre a Bíblia, confirma na casa que esses mandamentos. E que outra característica é ter um profeta verdadeiro nesse meio. E qual que é a missão de Elias? Missão é prega de forma exclusiva Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 a 12. Outro anjo voando no meio do céu com o evangelho eterno para proclamar toda pessoa, toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: nós teme a Deus, nós adorar, nós adora aquele que fez o céu, terra e mar. Nós adora Deus Criador, não Deus criado. Meus amigos e irmãos, essa é a nossa obrigação. A nós é terceiro Elias, povo remanescente, na meio de apostasia sem precedente. Deus te chama a mim, Deus te chama a vós, para não seja Elias, para não abrir nos braços, para não abraça essa causa, para não abraça essa missão, e para não prega com nós vida, com nós voz, que breve Jesus está volta, e para anunciar as pessoas, pesadora, o Deus verdadeiro, volta a mandamentos de Deus, que tão esquecido está entre o povo. Amigos e irmãos, Deus dá aquelas mensagens de 3 anjos de Apocalipse 14, que essa mensagem é para ser compreendido. Essa é a mensagem de Elias para nós dias. É a mensagem que Deus chama seu povo, em todo lugar, e quem quer que seja, se é católico romano, se é batista, se é metodista, se é testemunha de Jeová, se é nazareno, se é adventista do 7º dia. Deus chama nós tudo que está ali, para nos retornar a um compromisso total com a vontade revelada de Deus, e para nos voltar à verdadeira adoração. E meu segundo apelo é sobre pessoas que ainda aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. A Bíblia afirma no livro de Apocalipse capítulo 13, versículo 20. A Bíblia afirma que: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus Cristo na porta do coração, amigo, está bate. Jesus que entra. Será que você está abrindo a porta para deixar ele entrar? Escuta essa mensagem musical, e à medida que nós irmãos canta, se boa vontade, se bom desejo, coloca de pé, onde quer que você está, e depois nós termina com oração final. Do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Era eu
Assim como nós irmãs, termina de cantar, era bom passar naquele lugar, naquela cruz. Mas a Bíblia afirma que Jesus assume nosso lugar. Será que hoje Jesus quer governar nosso coração? E Jesus hoje está ansioso para assumir trono no nosso coração. Se você é disposto a entregar por completo, fecha o olho, onde é que você é, e junto termina com oração. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa mensagem. Muito obrigado porque eu creio que nenhum de nós que está ali perde, antes que tu nós chegue ao verdadeiro arrependimento. Que Espírito de Deus poder conduzir no arrependimento. Em nome de Jesus. Amém.